Senhor. Yes. Vou ler com os irmãos o texto. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Pedro 5, verso 6, diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela bondade do Senhor e nos dá um novo mês. E esse é a primeira quarta-feira desse mês que nós viemos ministrar a Tua Palavra. Eu celebro os outros estudos bíblicos que Teus servos darão, tanto a irmã Priscila quanto o pastor Douglas. Quero Te agradecer, Deus, por nos sustentar com vida e nos entrar para o trabalho do mês de novembro de 2024. Nós celebramos mais uma vez a oportunidade desse ano e a forma maravilhosa que o Senhor vai terminar esse ano em nossa vida e em nossa igreja. Nós celebramos as Tuas obras nesta casa e lá em Chelsea, e na vida individual de cada pessoa. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Um minutinho de gratidão comigo, por favor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, nesse lugar, em nossas vidas, em nossos filhos. Quero agradecer pelo culto infantil, tudo que o Senhor fez no departamento infantil, estás fazendo, no departamento das mulheres, dos homens, dos jovens. Muito obrigado. Ser bendito, ser celebrado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A igreja de Jesus continua e nós continuamos pela sua graça e pela sua misericórdia. Um privilégio para mim sempre vai ser ministrar a palavra do Senhor, sempre vai ser um privilégio para mim, sempre vai ser uma honra. Eu quero começar essa noite falando sobre duas formas de vencer o maligno. Duas formas de vencer o maligno. Tá? Embora eu vou me concentrar na segunda. A primeira delas é enfrentá-lo. Tá? Porque eu tenho ensinado, e nós temos bastante ensinado os irmãos a reconhecer, né, o maligno, confrontar o espírito que quer que esteja ali na situação, resistir ao espírito na palavra de Deus, renunciar ao espírito, repreender o espírito. A gente está sempre ensinando os irmãos essa forma de vencer o maligno. E essa forma é uma forma ousada, onde você exerce autoridade contra o maligno, porque a palavra de Deus nos manda expulsar o inimigo e resisti-lo. E nessa postura de enfrentar o maligno, de vencer o maligno, enfrentando, é onde nós damos comandos, né? Nós estamos em cima, numa posição de autoridade, porque ninguém dá comando de baixo, você está em cima, dando ordens, right? É uma postura onde, pela nossa atitude, ela já mostra que nós estamos exaltados, não estamos numa posição de humilhação, estamos numa postura de exaltados, elevados, acima, e nós estamos poderosos, porque ninguém vai enfrentar o inimigo com medo. Nós estamos poderosos nessa atitude. Eu sempre enfatizo muito essa atitude. Nós precisamos resistir ao inimigo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é a igreja que empurra as portas. Então, uma das formas de vencer o inimigo é essa. Eu nunca vou deixar de pregá-la. Essa é muito importante. Eu acho que a igreja, em muitos lugares, está muito dormindo, deixando o inimigo fazer muitas coisas que ele poderia não estar fazendo se a gente estivesse impedindo ele de fazer. Então, nessa postura, nós não toleramos o que o inimigo está fazendo. Nessa postura, nós rejeitamos as coisas que estão acontecendo, nós enfrentamos. Essa postura é importante. A gente nunca vai deixar de usar essa postura quando nós estamos em nossa posição de autoridade. A gente não se abaixa aqui, a gente não expulsa ele de joelho, a gente expulsa ele em pé, e a gente comanda, e eu faço isso todo dia. Espero que você faça também. Mas essa é apenas uma das maneiras de vencer o inimigo. E eu não vou pregar sobre ela essa noite, que eu tenho pregado ela várias vezes. Porém, a outra maneira de vencer o inimigo é se humilhar. E é essa que eu quero ensinar hoje à noite. Essa é uma das formas de vencer o inimigo que nós precisamos aprender e desenvolver. Essa forma é diferente.
ela é menos reconhecida, tá? Porque nela nós não damos ordens. Nela nós não damos ordens. Nela nós nos abaixamos. É totalmente oposta a essa forma, a primeira. Tá? Nessa aqui nós não estamos numa posição de autoridade, não estamos tomando essa posição de autoridade, não estamos. Nós estamos nos humilhando, e nós não estamos nos humilhando diante do inimigo, mas diante do Senhor. Tá? Nessa postura, a nossa voz está baixinha, a gente está meio que chorando. Essa aqui é totalmente oposta da outra. Tá? A gente não está exercendo autoridade, pelo contrário, a gente está confessando, se arrependendo, tá? Não está dando ordens, não está dando comandos. E nessa postura, nós não exigimos nada. Quando a gente chega para se humilhar, a gente chega mais para tolerar, aceitar, a gente se cala e a gente não exige nada. Eu queria conversar com vocês sobre isso hoje à noite. Uma das formas poderosas de vencer o inimigo é se humilhar. E a gente precisa tentar e desenvolver melhor essa habilidade espiritual que nós temos, que o Espírito Santo nos dá, que é de nós nos humilharmos. Então, eu quero discutir com você sobre isso aqui. Quando a forma de vencer é se humilhar, tá? Como que você vence se humilhando? Quando a forma de vencer é se humilhar. Então vamos lá. Quando Deus precisa ser justificado e glorificado em nossas humilhações. Então, eu queria dizer que Deus é glorificado quando nós somos exaltados. Todos nós damos testemunhos de situações em que Deus nos tirou. Um deles, por exemplo, é o Salmo 40. Tirou-me de um charco de lodo, né? De uma humilhação, pôs os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. O que Deus fez? Exaltou. Só que Deus não é glorificado somente em nossas exaltações. Deus também é glorificado em nossas humilhações. E humilhações que eu estou falando aqui é abaixar a gente. É abaixar a gente mesmo. Humilhação não tem outro significado. É humilhar. Então, às vezes, Deus deve ser glorificado em nossas humilhações, tá? Eu queria até perguntar, o que importa eu ser humilhado, ou eu perder alguma situação, ou eu ser envergonhado, se Deus for glorificado? Sendo que eu vivo para que Deus seja glorificado. Eu não posso me recusar a glorificar Deus através da humilhação. Eu não posso querer glorificar Deus só através da exaltação. Não é? Eu sirvo para a glória do Senhor. Então, há humilhações que nós temos que passar. E há vitórias que Deus só nos dá através da humilhação. Então, esse texto de 1 Pedro 5,6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, se abaixa agora, para que a seu tempo vos exalte. Então, há um momento em que Deus vai nos levantar, mas precedendo esse momento de exaltação, tem que haver uma humilhação da nossa parte. Eu queria que o Espírito Santo começasse a falar com você e você começasse a pensar nas áreas de humilhação da sua vida hoje. Áreas em que nós estamos sendo humilhados hoje. Eu queria que você, no final dessa mensagem, ela vai ficar um pouco mais claro, mas eu queria que você pensasse nas áreas em que sua alma mostra incompetência, incapacidade, fragilidade, em que te dá medo, áreas em que você não tem segurança, áreas em que a gente chora nelas, áreas em que a gente sofre nelas. Essas não são áreas de pride, essas são áreas de humilhação para nós.
E eu queria que você pensasse nelas, porque é nessas áreas de humilhação que Deus quer nos exaltar, tá? Mas a gente precisa compreender esse caminho, tá? E quero dizer que o caminho que o homem precisa aprender, não o caminho de vencer. Às vezes você pode pensar que nós já aprendemos, que nós precisamos aprender mais a vencer. Eu penso que vencer é uma coisa que a gente está fazendo desde a hora que começou a respirar. Você começa a chorar e vence a mamadeira. Lá vem a mamãe correndo e traz. Você venceu. Você está sempre lutando para vencer. Você está sempre lutando pela sobrevivência. E, para falar a verdade, nós já aprendemos a vencer. De um jeito ou de outro, a gente consegue o que a gente quer. Se não dá para pegar agora, daqui a 3 anos eu consigo. Mas eu vou vencer. A gente sabe vencer. Alguém pode dizer comigo, eu já sei vencer. Talvez alguém aí quer vencer mais, quer vencer melhor, quer alcançar mais. Mas, olha, honestamente, eu queria que você hoje partisse do princípio, por mais fracassado que alguém se sinta em alguma área aqui, pode ter certeza de dizer para você, eu já sei vencer. Você já sabe vencer. Você já sabe estar por cima. O que eu e você precisamos aprender não é a vencer. O que nós precisamos aprender é a perder. Nós precisamos aprender a perder. Perder não é uma coisa natural para a gente. Perder é sempre uma exceção. Perder é algo que, quando acontece, a gente corre lá para desfazer. Perda. Perda não é uma coisa normal para nós. Não encaixa no nosso vocabulário, nossa expectativa. E quando a palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ela não está falando de outra coisa, a não ser de perder. Você vai ter que perder o controle de alguma coisa para o Senhor. Você vai ter que perder a justificativa que você dá para ter tal postura. Você vai ter que perder a proteção que você dá naquela situação, os mecanismos de defesa que te defendem para você não mudar naquela situação. Humilhar é perder. Nós não precisamos mais aprender o caminho de vencer. Não me entenda mal nessa noite, que eu não estou falando que ninguém aqui precisa melhorar ou vencer. Digo para vocês que cada dia a gente vai procurar vencer melhor ainda. E 2025, então, vai ser um ano de muita vitória, porque você vai querer vencer todo dia e vai vencer. Eu não tenho dúvida que você vai vencer. Mas há um caminho que nós não gostamos e há um caminho que nós precisamos aprender. É o caminho de perder. E eu não estou falando das perdas que não somos supostos ter, porque eu não quero que você me entenda mal essa noite, mas nessa igreja eu falo que não somos supostos ter perdas, e continuo falando. O crente não é suposto ter perdas. Perdas que eu falo aqui é o inimigo ir na sua casa e roubar as coisas. É o inimigo roubar a tua saúde, roubar o teu casamento, roubar a tua pureza. Esse tipo de perda não é suposto eu e você ter. Porque em Jó capítulo 1, o próprio inimigo disse para Deus que ele não podia tocar em Jó, Jó não perdia nada, e esse é o seu correto. Não é suposto você perder. Porém, tem coisas que nós precisamos aprender a perder. E eu insisto na palavra aprender, porque, na verdade, nós aprendemos a segurar, nós aprendemos a reter, e nós aprendemos, de alguma forma, a não abrir mão daquilo e não nos humilhar naquela situação. Nessa noite, pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai nos revelar hoje áreas que nós precisamos de humilhação. Nós não precisamos de humilhação em todas as áreas, mas há áreas específicas onde nós precisamos de humilhação, e esse é o lugar onde Deus quer nos dar a vitória. São áreas de fracasso em que Deus quer nos dar vitória, e essa vitória vem através da humilhação, e humilhação é perda. Lucas 14:11 vai me ajudar a nos ajudar a entender isso, porque o próprio Jesus falou isso com essas palavras. Aqui está a fórmula de Jesus de nós termos vitórias. Lucas 14, verso 11, diz as seguintes palavras:
Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que aprender a perder, vai vencer. O que aprender a não perder, só aprendeu a vencer. Deixa eu dizer que tem gente que só sabe vencer. Vence o argumento. Ele vence o argumento não é só com a esposa, no casamento, com o marido, com o patrão. Ele vence com o Espírito Santo também. Não adianta o Espírito Santo querer conversar, porque o Espírito Santo nunca vai vencer esse argumento. Ele sempre vence. Não, eu não posso fazer isso agora por causa disso, eu faço depois eu oro, depois eu faço. E esse argumento eu vejo. Eu não sei perder, eu não perco, eu sei vencer. Eu venço a conversa, eu venço o negócio, a minha carne vence, eu sei vencer. Então, eu não aprendi ainda a perder, mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Eu quero pedir que você repita comigo: eu preciso aprender a perder. Que mensagem difícil, né? O que você veio pregar para mim hoje, pastor? Bom, eu vim pregar para você algo que o Espírito Santo veio pregar para mim e pediu para nós olharmos o exemplo de Jesus, e eu vou só mencionar aqui 2 textos. O primeiro dele é Filipenses 2, do 5 ao 8, e depois Filipenses 3, do 7 ao 10. Então, Filipenses 2, que é depois de Efésios. Nós somos admoestados a aprender o que Jesus sabia fazer. Jesus soube fazer isso, ele soube perder. Filipenses 2, 5. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi? Que sendo em forma de Deus, que ele era, não considerou ser igual a Deus uma coisa que deveria se apegar. Ele abriu mão de ser o que ele era. Verso 7, ele se esvaziou a si mesmo. Ninguém que quer vencer se esvazia. Você só se esvazia quando está em processo de perda. Quando você está descendo, quando você está se humilhando. Amados, eu peço que o Espírito Santo ele venha sobre nós essa noite, à medida que eu vou falando, e ele revele a cada um que está no meu espírito. Nós temos a tendência de vencer, de superar. Enquanto a gente está correndo, é muito fácil o inimigo nos vencer. Porém, é difícil o inimigo nos vencer quando nós estamos nos humilhando. Porque não é o caminho dele. É o contrário dele. Jesus, porém, venceu o inimigo se humilhando. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Foi uma grande humilhação. E achado na forma de homem, ainda se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, como homem, tinha direito de ter uma família, tinha direito de ter uma casa, tinha direito de ter riquezas, tinha direito de ter um business. Ele abriu mão de tudo que um homem tinha o direito de ter. Ele abriu mão, ele aprendeu a perder. Incrível, Jesus viveu uma vida de perda o tempo todo. Ele viveu abrindo mão da sua vida. Quando ele chegou na cruz, ele apenas fez o ato final da última entrega, mas ele estava treinando entregar e perder desde que ele nasceu, desde que ele se relacionou com qualquer ser humano. Então o apóstolo Paulo aprendeu a lição em Filipenses 3. A lição que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite, o apóstolo Paulo aprendeu de Jesus em Filipenses 3, e ele diz no verso 7, o que para mim era lucro, o que era importante, o que era precioso, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Paulo aprendeu o caminho da perda. Verso 8, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri mais uma vez a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Quando Paulo fala de todas essas coisas que ele perdeu, ele tinha muitas coisas para perder. No começo desse capítulo, ele começa a falar, eu poderia até confiar na carne, verso 4, eu poderia
Verso 5, circuncidado ao 8º dia, perdi isso. Da linhagem de Israel, perdi isso. Da tribo de Benjamim, perdi isso. Hebreus de Hebreus, perdi isso também. Quanto à lei, fui fariseu, perdi isso. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, foi irrepreensível, perdi tudo. Tudo que Paulo tinha adquirido, as faculdades, os diplomas, o conhecimento, a experiência, a influência. Paulo perdeu. Paulo aprendeu um caminho de vencer o inimigo através da perda. Humilhação é perda. E o caminho de vencer o inimigo não é o caminho onde nós sempre vencemos. Nós vencemos o inimigo quando nós aprendemos a perder. Então, eu estou terminando esse primeiro ponto, eu quero colocar aqui mais 2 textos para comparar. Eu vou apenas comparar 2 textos, onde neles eu quero mostrar por que a gente vence o inimigo perdendo. É porque a natureza do inimigo está em Isaías, no capítulo 14, dos versículos, só para comparar, do verso 13 e 14, nós vamos comparar isso com Filipenses 2, que acabamos de ler, o versículo 7 e 8. Você vai entender por que Jesus nunca se autoafirmou. Vocês não entendem que eu sou filho de Deus? Ei, eu já estou pregando para vocês há 3 anos, vocês até agora não entenderam quem eu sou? Come on! Jesus nunca se autoafirmou. Uma das razões, além da pureza do coração dele, que ele não se autoafirmou, é que ele estava no terreno daquele que se autoafirmou. E é muito notável as palavras de Isaías 14. É muito notável, as palavras são muito notáveis. A postura de Satanás. Isaías 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, o Lúcifer. Porque no verso 12, olha, para dizer que é Lúcifer, no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Quem caiu do céu? Quem foi lançado? Foi Lúcifer. O que ele dizia? Tu dizias no teu coração, eu subirei, eu não vou descer, eu vou subir, eu subirei, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Esse cara nunca pensou em descer, ele nunca pensou em se humilhar, ele nunca pensou nisso. Você tem que entender a natureza de Lúcifer para entender como nós o vencemos através da humilhação. Por que a perda é importante para nós? Porque Jesus, ele sabia disso. No terreno onde ele domina, eu não posso vencer me autoafirmando. Eu só venço me humilhando. Por isso ele venceu Satanás, indo até a morte de cruz, e perdeu tudo. Mas Satanás dizia, eu subirei no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, verso 14, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Cuidado quando você está numa rampa de subida, e subindo cada vez mais, e subindo cada vez mais. Nenhum homem corre o risco quando está descendo. Especialmente se ele já está no chão. Como você cai estando no chão? Não existe como. Mas subindo você pode cair. O perigo da minha vida, da sua, de todos nós, é quando as coisas estão indo bem e quando estamos subindo. Quando a igreja está indo bem, está subindo. Quanto maior a igreja, quanto maior, mais prosperidade. Quanto mais a gente está subindo, mais a gente precisa se humilhar e aprender a perder. Porque é onde a gente está correndo risco. Alguém diz comigo assim, nós também operamos no território daquele que se autoafirmou. Quer derrotar ele? Então se humilha. Quer derrotar ele? Perde o argumento. Quer derrotar ele? Perde a oportunidade que você estava tendo agora. Era legítima, era sua, e você abriu mão. Aí você derrotou ele. Quer derrotar ele? Aprenda a perder. Come on, church. Come on. Não é fácil aprender a perder. É fácil aprender a ganhar. Usar as orações para ganhar, usar o jejum para ganhar, usar a Bíblia para ganhar, usar tudo que a gente aprendeu para se esforçar para quê?
para obter a minha bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, não vou sair daqui. Amém. That's okay. Mas, quem sabe se ganhar essa bênção, de verdade, não é aprendendo a perder. Aqui que está, Deus quer nos dar coisas que a vitória que Deus tem para nós são através de humilhações. Mais uma vez, repita comigo, eu opero no terreno daquele que se autoafirmou. Lembra disso? Jesus desceu na terra, cheguei no terreno dele. Cheguei no terreno dele. Como é que ele opera aqui? Ele subiu. Ele falou, me exaltarei, subirei, estabelecerei o meu trono acima das estrelas. Então, Jesus sempre se humilhava. Jesus sempre perdia. Jesus sempre abriu mão. Essa é a vitória no terreno daquele que se autoafirmou. Como que Jesus agiu? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se até mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém pode entender isso. Como que Jesus pode se humilhar tanto? Bem, ele sabia em que território ele estava operando, ele sabia quem era o príncipe, quem dominava a atmosfera, quem dominava a expectativa e as agendas das pessoas. Ele continua propondo a mesma coisa. Então, passando esse ponto, eu quero ir agora diretamente para quais as nossas áreas de humilhação. Quando a forma de vencer é se humilhar, eu queria dizer que humilhação, então vou escrever, humilhação não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Humilhação não é a mesma coisa para todos. Cada um vai ter que descobrir qual é a área de humilhação que Deus espera de você. Qual a sua área específica? Qual a sua área específica de humilhação? Vou te dar algumas dicas, você vai entender. Qual a sua área específica de humilhação? A qual Deus espera que você se humilhe. Quero dizer para você que essa mensagem surgiu porque Deus me mostrou a minha. Deus me mostrou uma. Dolorida, humilhante. Sabe uma coisa que te humilha? Você vai lembrar daqui a pouco. Você vai chegar numa área. Cada um tem que descobrir em que áreas da sua vida Deus espera a humilhação de você. Geralmente, será uma área onde a justiça de Deus não está sendo satisfeita em nós. Será uma área onde reina alguma injustiça aos olhos do Senhor. Nessa área, Deus quer nos dar vitória através da humilhação. Essa é a área em que o inimigo nos acusa e zomba de nós diante do Senhor. Eu quero ler de passagem, 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel 12, o verso 14. Davi teve essa área de humilhação, onde ele deu ocasião aos inimigos do Senhor, zombar do Senhor. Em 2 Samuel 12, 14, o profeta Natã, quando estava confrontando Davi sobre o pecado de Betseba, ele diz assim: todavia, porquanto, com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. A área foi a área sexual de Davi, ele cometeu um adultério. E essa área de Davi foi uma área em que ele levou os inimigos do Senhor a zombarem do Senhor. Eu queria que você pensasse agora comigo que tem áreas de fracasso na minha vida e na sua, tem áreas de fraqueza na minha alma e na sua, tem áreas de injustiça na minha alma e na sua, que levam os inimigos do Senhor a zombarem do Senhor em relação a nós. É seu filho, mas é isso aqui. É sua filha, mas ela é assim. E essa área aqui, você não vai fazer nada, não? Ei, você não vai fazer nada em relação a isso aqui, não? Você está tolerando ela aqui desde que ela nasceu. Até quando o Senhor vai tolerar isso? Até quando? Eu
Eu queria saber até quando você vai tolerar isso. Sabe, quando Deus vem tolerando coisas em nós, igual um filho seu, você tolera ou não tolera as coisas? Mas você sabe ou não sabe que ele tem aquele problema? E se a escola mandar um bilhetinho dizendo que ele está com problemas exatamente naquela área, você vai duvidar? Por que você não duvida? Porque você já sabe. Então, quando o Satanás chega com o bilhetinho da escola falando, ou a acusação lá em cima e falando, Deus já sabe ou não? É como se Deus dissesse assim, yeah, I know, eu já estou querendo lidar com isso aí, eu preciso lidar com a injustiça que está nessa área, mas eu não resolvi isso ainda, mas eu vou chegar lá. E o que Deus está tolerando? Ele está tolerando acusações em nós, em relação a nós, naquela área. Você foi escolhido por Deus para uma coisa, Deus te estabelece lá, e o inimigo, interessante, se colocar ela aí, tá, mas e essa área aqui? Você vai deixar isso aqui assim? Não, eu estou trabalhando aí. Tá, mas até quando você vai tolerar isso aí? E o inimigo volta lá e sempre aponta aquela área. Essa é a área que eu e você precisamos de humilhação. E ela vai ficar mais clara no final desse estudo, à medida que a gente vai caminhando. É uma área em que a justiça do Senhor não foi manifesta em nossa vida. Sabe por quê? É uma área onde há uma rebelião da nossa alma contra o Senhor. Pode ser uma área em que a nossa alma se recusa a tolerar algo, se recusa a suportar determinada situação. Pode ser uma área em que a nossa alma se recusa a superar algo e a vencer. Ela sempre diz, eu não consigo vencer isso, eu não consigo superar isso. Ó, me dê todas as coisas para fazer, menos isso. E Deus, menos isso? Então é essa que nós vamos ter que trabalhar. Exatamente essa área. Essa é a área que você precisa se humilhar nela. Porque é essa área que a nossa alma não quer se humilhar. E sabe qual é o problema dessa área? Ela não está debaixo do controle do Senhor. Pelo contrário, ela termina ficando debaixo do controle do inimigo. Eu queria colocar uma frase aqui para ajudar você a descobrir a sua área específica de humilhação. Onde a nossa alma se rebela. Talvez você não percebeu ainda como descobrir as rebeliões da sua alma. Mas a nossa alma tem recusas que ela faz, sabia? Não sei se você já notou. A nossa alma aceita fazer algumas coisas, numa boa, sem questionar. Isso eu faço numa boa, mas isso eu não faço. Isso eu não gosto de fazer, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Então não me põe para fazer isso, não queira isso de mim, não pede isso de mim, porque eu não vou saber. Aí Deus, então nós encontramos a área da rebelião. Nós encontramos a área em que a sua alma se rebela e ela precisa se humilhar nessa área, porque essa área de rebelião está debaixo do controle do inimigo. Eu tenho sofrido numa área, no ministério, não é em outro lugar, só que eu não vou falar além disso. Não posso falar além disso. É uma área em que o inimigo me humilha. Presta atenção. É uma área em que, quando eu me vejo passando por aquilo, eu me desconheço. Eu falo, peraí, eu não posso estar assim. Peraí, eu não posso me ver assim. Peraí, que coisa é essa? Ei, peraí. Aí eu oro, e aí eu peço misericórdia, e eu não posso estar passando por isso, eu não posso me sentir assim, eu não posso ver assim, eu não posso não vencer isso. Para mim está bem clara essa área. E essa revelação veio tão clara agora, porque de tanto apresentar essa área ao Senhor, o Senhor começou a me mostrar que a minha alma, ela se recusa a ser diferente nessa área. Ela simplesmente se recusa. Ela não tem problema com isso, mas com isso, ela tem problema. Ela não consegue. Você já achou a sua? Vamos caminhando aí. Vamos caminhando.
O Senhor não aceita a rebelião na área em que você não quer tolerar, em que você não quer suportar, em que você não quer vencer, em que você não quer superar, em que você não quer mudar. É a área em que a sua alma se recusa a se humilhar. Tá? A alma exige coisas, ela determina o que ela não gosta, o que ela gosta, ela quer ficar confortável, sem ser incomodada. Deixa-me dizer qual é o problema da alma. Vou anotar aqui, porque eu conversei com a alma e ela falou para mim o problema dela. Ela falou assim para mim, ela falou assim, apenas não mexa, tá? Não mexa nos meus medos. Por favor, não mexa nos meus medos, tá? Por favor, não mexa nos meus medos. Não mexa nas coisas que eu tenho medo. Não mexa. Come on. Eu não tolero aquilo, eu tenho medo. Vai me destruir, vai me ferir, vai me humilhar diante das pessoas. Eu não tenho estrutura para passar por isso. Você não entende? Eu tenho medo. Não mexa nas áreas onde eu tenho medo. E Deus, como é que é? Você tem o quê? Medo. Aí, o Senhor vem tolerando aquilo por anos e anos e anos. E a alma, justamente nesses pontos, ela nunca quis superar e vencer, sabe por quê? Ela tem medo. Ela sofre. Você sabe por que ela tem medo? Porque ela sofre. A bichinha sofre. Coitada. Sofre. E ela já passou por isso várias vezes. Toda vez que ela passa por aquilo, é o mesmo terror. Ela não consegue vencer. É o mesmo terror. E ela chora, e ela pede misericórdia, e ela entende mais uma vez e mais uma vez. Eu não consigo nessa área, eu não consigo. Deus me livra disso, eu não consigo. E Deus, toda vez que você é reprovado nisso, nós vamos ter que passar nesse teste. Eu não posso aceitar que o inimigo controle isso em você. Eu não posso aceitar. Eu preciso te dar vitória nessa área. É a área que a minha alma se rebela, é a área que eu estou sempre sendo derrotado, é onde ela ficou submissa ao medo, à intimidação, ao desespero, à ansiedade, à carência. É onde a fraqueza da minha estrutura se manifesta. É onde a fraqueza da minha estrutura se manifesta. Todos nós somos fortes em alguma área, talvez em várias, mas todos nós somos fracos em alguma área. E Deus não está falando das áreas que você é forte, que você não tem medo, que você não está no controle do inimigo. Deus está falando nas áreas de medo, onde a sua alma se assombra, ela se assusta, ela treme, ela procura subterfúgios e mecanismos de defesa para se defender e se proteger. Não mexa aqui, não mexa aqui dói, não mexa aqui. Aí, Jó 3:25, ajuda a entender por que Deus não pode tolerar áreas de medo em nossa vida, e elas são as áreas de humilhação na vida de cada um. Porque o próprio Jó falou essas palavras em Jó 3:25. Ele falou isso. Aquilo que eu mais temia foi o que me sobreveio, foi o que me aconteceu. Em outras palavras, aquilo que eu tenho medo é aquilo que me acontece. Só repita comigo as palavras da Bíblia, por favor. O que eu tenho medo é o que me acontece. Tá bom, tá joia. Agora, eu preciso perguntar, eu queria que você me respondesse. Por que acontece? Certo, mas vai falando, que eu quero ver se alguém vai chegar na resposta que Deus me deu. Por que acontece? Atrai o quê? O medo é uma forma de adoração e você atrai o medo, right? O que mais? Vamos caminhando. Talvez alguém vai chegar onde o Espírito Santo me falou. Por que eu tenho medo me acontece? Você não quer que toque naquela área. Você não quer que toque naquela área. O medo, ou ela começou a entrar num caminho que está abrindo. O medo abre uma porta. Para quem? Eu não sabia que o medo abre uma porta para o anjo? Não. Para o anjo não, abre a porta para o demônio.
Oh my God, o medo abre uma porta para o demônio. Quando Deus vê um medo na minha alma, o que Ele vê? Uma porta para o demônio. Deus fala assim, vamos deixar essa porta aí. Really? Sim, o medo te aprisiona. So, o medo abre uma porta para o demônio, porque ele legaliza a presença do maligno lá. Por que Deus precisa nos dar vitória em nossas áreas de medo? Porque Ele não pode tolerar o inimigo nos controlar. Ele não pode tolerar o inimigo nos controlar naquela área. Chantagear a gente, como ele faz. Humilhar a gente, como ele faz. Come on, gente. Há uma vitória na humilhação. E sabe qual é a resposta que Deus está te dando? Para mim e para você, Deus já está falando. Quer vencer essa área? Se humilha nela. Deus não está precisando de humilhação nas áreas em que nós estamos bem, não tem medo, não tem assombro, não tem chantagem. Para que se humilhar aí? Está tudo bem, está tudo em paz. Fala comigo, está tudo em paz? Tá. Onde não está em paz? Onde não está em paz, o inimigo tem uma porta. E Deus está querendo que eu e você nos humilhemos nessa área. Porque tem vitória que não é para repreender o inimigo, é para nos humilhar nela. Então nós vamos caminhar para o final e encaixar a mensagem, finalizar ela, entendendo exatamente o que Deus quer. Eu quero chamar essa área de medo, e você pode anotar isso, a minha área de medo, que é onde Deus quer a minha humilhação, eu vou chamar de a minha área de covardia, tá? A minha área de covardia. Onde a minha alma é covarde, onde ela tem medo, onde ela se assombra, onde ela se assusta, eu descobri a minha. Descobri uma área de covardia na minha alma. E vi o inimigo me chantageando nela. Me assombrando. Não só me chantageando, mas uma das coisas que eu percebi foi o tormento. É onde o inimigo me atormenta. Você acha mesmo que o inimigo vai achar uma porta de medo na minha vida, onde ele sabe que a minha alma é covarde, e ele vai parar de me atormentar, ele vai perder essa chance de me atormentar? Você acha mesmo que ele vai falar, não vou atormentar ele não? Vou atormentar ela não? Você acha que tem isso no coração dele? Nas áreas que não tem medo, que não tem brecha, que ele não tem legalidade para atuar, ele não encontra, ele fica procurando. Imagine a área que ele encontra, que ele está lá, onde tem a porta para ele. Há uma oportunidade legalizada para ele me atormentar. Come on. Eu me vi atormentado pelo inimigo. De vez em quando eu me encontro atormentado pelo inimigo naquela área, porque a minha alma tem medo. Há um medo na minha alma, há uma covardia. E eu falo, não posso ser covarde aqui. E vocês podem estar dizendo assim, pastor, me fala que área é essa, porque você é uma pessoa tão corajosa, você é uma pessoa tão autoridade, tão destemida. Eu não vou falar, já falei para Jesus, o que importa é falar para Ele. Você pode pensar que eu não tenho uma área de covardia, mas eu chorei muito sobre ela. E eu vim me humilhar. E a única palavra que saiu da minha boca é, eu vim me humilhar, eu vim me humilhar. E Deus falou, você achou o caminho. Você achou o caminho. E porque eu achei o caminho, eu vim trazer o caminho para vocês hoje. Já reconheceu onde a sua alma é covarde? Onde ela se recusa a superar. Onde ela manifesta ansiedade, pânico, desespero, incredulidade. Essa área está, obviamente, debaixo do controle do inimigo. O medo da minha alma passar por isso ou por aquilo. Alguém já falou isso? Eu não quero nem pensar. Só o pensamento de pensar em passar por isso, eu já entro em pânico. Você achou a área. Vem um tormento só de pensar em passar por aquilo. Imagine isso.
Deus vendo a sua alma totalmente debaixo do controle do inimigo naquela área, Ele vai ou não vai tomar providências? Minha filha, ela não pode passar por isso. Toda vez que ela passa por isso, ela perde o controle. Ela não é mais ela. Ela perde o domínio. Ela perde. Sabe quando você não é você? Sabe quando você olha para você e fala, misericórdia, eu me odeio desse jeito, porque como é que eu não sou essa pessoa? Mas nessa área, toda vez que passa isso, você não é você. O inimigo te controla. Ele manipula suas emoções. Ele manipula sua mente. Ele manipula sua perspectiva. Você perde sono. Você perde sono. Você está achando o quê? Você não consegue comer. Ei, você perde trabalho, você fica distraído no trabalho, você não consegue fazer as coisas direito. Por quê? Tem um tormento que ele está vindo de uma área de medo. Temos que limpar essas áreas. Agora, se depender da sua alma, o que a alma faz com as áreas de medo? Vamos estudar isso aqui agora, psicologia agora. O que a alma faz com as áreas de medo? Alguém pode me dizer como que a alma lida com as áreas de medo? Vamos lá, gente, vai ser bom isso aqui. Cria um sistema de defesa. O que ela faz? Esconde. Uma das coisas primeiras é esconde. Eu não tenho isso. Isso não existe. Right? E os sistemas de defesa, que é incrível quando você estuda a psicologia, que você vai ver, são incríveis os sistemas de defesa. Como que ela projeta as coisas para se defender. Como que ela mente para si mesma para se defender. Porque a alma não sabe resolver suas áreas de medo. Ela não consegue. Por que precisa de humilhação para vencer as áreas de medo? Porque a alma fantasia o medo, protege o medo, defende o medo, justifica o medo. É incrível, a gente odeia aquilo e justifica. Protege com as nossas atitudes, não leva em humilhação ao Senhor. E ela se rebela e se recusa e se desmonta. Para Deus me livrar dessa área de tormento, eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer a covardia da minha alma e os mecanismos de defesa que ela usa para se defender, se justificar. Alguém escreve na tábua do seu coração essa palavra, justificar, ou justificativa. É incrível como eu pego essa atitude ao conversar com as pessoas. Como eu converso com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas. O tempo todo. Quando você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a justificar, você já sabe, ela justifica. A justificativa? Bom, a justificativa, ela vai achar, não só, ela não tem a responsabilidade, não assume a responsabilidade daquilo. Ela justifica ser daquela forma. Ela sempre vai ter um argumento para justificar. Olha, por exemplo, eu sou assim, porque meu pai era assim. Entendeu? Eu não tenho como não ser assim. Minha mãe era assim também. E também, olha, onde eu vivi, eu não podia ser diferente. Da casa de onde eu vim, entendeu? Eu sofri assim, então não aceito isso mais. Então, é o seguinte, justificar você está tentando mudar o pensamento da pessoa e ela está justificando a atitude que ela tinha. É isso que a alma faz, tá? Ela se recusa a cumprir a justiça de Deus. Na área onde a justiça de Deus foi cumprida e estabelecida, não há cativeiro. Justiça é pureza, justiça é liberdade, justiça é libertação. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu fosse você, eu anotava na tábua do seu coração essas 3 palavras: gozo, alegria, paz, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se faltou isso, não está tendo o reino de Deus. Senão Deus não está reinando, tem uma injustiça lá. Tem uma área que não está submetida ao Senhor. A atmosfera do Senhor sobre nós é sempre gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa carência da minha alma, essa tendência à depressão, essa tendência a se ofender, essa tendência a se irar, a se vingar, esse desejo de sexo impuro, essa coisa é justa diante do Senhor? Não, é uma injustiça. E esse mau humor? E essa insegurança? E esse medo? E essa inferioridade? E esse pânico?
Tá? E esse desespero com a falta de dinheiro, se faltar dinheiro, e o medo da desaprovação dos outros, o que vão pensar de mim? E o medo de dizer não para outras pessoas, são áreas em que o inimigo nos controla, são essas áreas em que nós precisamos de arrependimento e humilhação. E essa irritação, essa explosão de ira, essa impaciência, esse nervosismo, essa dureza, são áreas em que a nossa alma está rebelada contra o Senhor. E esse ciúme, e essa autopiedade, essa manipulação que a alma faz, o controle, são as áreas em que nós precisamos de humilhação nelas para sair do controle do inimigo. E Deus não abrirá mão de estabelecer a sua justiça nas áreas injustas. Eu quero colocar Mateus 3,15, onde o Senhor estava diante de João Batista, ele estava batizando no Rio Jordão, e Jesus veio para ser batizado, e João falou, eu não posso te batizar, quem sou eu para te batizar? Porém, Jesus disse essas palavras de João 3,15, consente agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, a justiça de Deus tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Depressão é justiça? Tristeza é justiça? Ciúme é injustiça. Impaciência é injustiça, medo é injustiça, insegurança, inferioridade é injustiça. Deus não tolera a injustiça, e a nossa alma, ela justifica essas coisas, e a gente não se humilhou. Justificar é não se humilhar, justificar é não se humilhar. Se humilhar é reconhecer, levar ao Senhor e pedir a mudança daquilo. Mas o justificar é o contrário de se humilhar. Então, Jesus declarou que ele queria estabelecer toda a justiça, e em Mateus 6,33, que todo mundo conhece, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que buscar a justiça nas áreas onde eu vejo a injustiça. Me lembro, quando eu era adolescente, já falei isso aqui, que eu tinha muitas flutuações de humor, né? E eu era mais mal-humorado do que bem-humorado. Só que eu orava, eu lia a Bíblia. Eu lembro que um dia o Espírito Santo falou bem claro no meu coração, eu detesto esse mau humor. Eu ouvi aquela palavra. Eu não gosto do seu mau humor. Ele estava confrontando uma área injusta da minha vida. E eu levei aquilo ao Senhor e tenho levado, porque tenho aprendido a reconhecer as áreas injustas da minha alma, onde o inimigo tem controle. Então, buscar a justiça nessas áreas. O primeiro objetivo de Deus em nos revelar a área de covardia é estabelecer a justiça dele lá. E o segundo objetivo dele é libertar a nossa alma do controle do inimigo. Quem concorda comigo que não deve nem haver nenhuma área em nossa vida onde o inimigo possa nos atormentar? Amém. Então diga comigo, não deve haver nenhuma área na minha vida onde o inimigo possa me atormentar. O que é tormento? Dor, sofrimento, pensamentos, memórias, situações que te fazem sofrer, que te fazem sofrer, que te fazem sofrer. Existe alguma área que te faz sofrer? Existe alguma memória que te faz sofrer? Existe alguma coisa que o inimigo usa para te atormentar? Existe um controle maligno aí. O Espírito Santo não está onde há sofrimento. Ele não está onde há um tormento. Os demônios de tormento estão em nossas áreas injustas. O que Deus quer de nós nas áreas injustas? Humilhação. O que Ele quer fazer primeiro? Estabelecer a justiça. O que Ele quer fazer segundo? Arrancar nossa alma do controle de Satanás. Qual é o resultado disso? Para o tormento em nossa vida. O que eu estou pregando essa noite? Libertação. Libertação. Vem com humilhação. Reconhecer as áreas injustas. Por favor, pare de justificar sua depressão. Isso é sujo. Isso é impuro. Não justifique essa tristeza. Não justifique essa dor dentro de você. Não justifique a raiva que você tem. Não justifique a dureza que você tem contra o mal que fizeram contra você. Não justifique o mal. Não justifique onde o inimigo te controla.
por você não se humilhar nessa área, Deus não pode te libertar. Qual é o problema da dor? Qual é o problema do tormento? Você se agarra, você se defende, você mesmo se protege, você cuida de se automedicar, você tenta ignorar, você tenta esquecer para diminuir a dor, você lida do jeito errado com o tormento, você não se humilha, Deus não te liberta, o inimigo continua te controlando. O que é que Deus quer para me libertar? Que eu me humilhe. O que é humilhar? Perder. Perca essa dor. Ah, não. É preciosa demais para mim. Desde o dia que me feriram, eu guardei no meu coração. Isso aqui é o meu troféu contra o mundo. Isso aqui é a minha carta de resistência ao mundo, de luta. Oh, really? E Deus está dizendo, abre mão. Não. Abre mão daquela decepção. Não, isso é muito importante para mim. Eu fico abismado como o ser humano gosta de guardar o que não presta. Eu fico abismado com a capacidade da alma humana de entesourar a morte, entesourar o veneno. Não, esse veneno aqui, que injetaram em mim, muito forte, deixei ele aqui no meu coração. Deixei ele enterrado aqui, eu nunca vou abrir mão dele. Oh, really? E o Senhor está dizendo, entrega, se humilha. Não. Qual é a área de sofrimento na sua vida? Por que o inimigo te atormenta? Por que ele te chantageia nessa área? Porque ela pertence a Ele. Porque ela não está no controle do Senhor, porque você não se humilhou nessa área. Você precisa entregar ela ao Senhor. Entregar é perder. Perder é se humilhar. Abrir mão. Quando eu notei que o inimigo estava me atormentando numa área, eu falei, Senhor, isso não está certo. Sabe qual é o problema de nós crentes? Estamos acostumados a adorar atormentados. Dormir atormentados. Trabalhar atormentados. Normal. Estou com uma dor de cabeça, estou quase morrendo. Estou num tormento, mas estou trabalhando. Deus vai me ajudar. Não, Deus não quer te ajudar. Deus quer te curar. Deus não quer te ajudar a terminar o trabalho com esse tormento. Deus quer tirar esse tormento de você. Deus quer ensinar você a trabalhar sem tormento. Não, já acostumei a trabalhar assim. Não, eu vivo assim, já tem. Desde que eu tinha 10 anos de idade que eu vivo esse tormento. Eu já estou com 50, eu vivo atormentado o tempo todo. É normal para mim, já. É assim ou não é como eu estou falando? Nós estamos mais acostumados a operar atormentados do que operar em paz. Nós não sabemos o que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Nós sabemos o que é desconfiança, medo, resistência, sei lá, I don't know. É isso que nós sabemos. Nós sabemos operar assim, sei lá. Nós não vivemos em paz. Nós não vivemos na alegria, no gozo, no Espírito Santo. Sabia que o diabo não consegue controlar um coração alegre? Eu vou repetir. Satanás fica sem jeito, fica irritado, fica... Queria operar, queria fazer, mas não... Fica irritado por quando vê a alegria. Fica irritado. Ele fala, eu tenho que provocar alguma dor ali. Eu tenho que acabar com essa empolgação. Olha só que empolgação. Ele odeia aquela empolgação. Eu tenho que acabar com isso. Aí ele provoca alguma coisa para aquela pessoa ser ferida. Aí ele, consegui. Estou começando a criar minha atmosfera. Daqui a pouco ele está atormentando. O atormentador não tem lugar na alegria. Aliás, eu queria perguntar, quem opera na alegria? Quem entra na atmosfera da alegria?
Quem vem voando pelas asas do vento da alegria e invade o território e traz aquele perfume? Quem está aqui? Ei, nós precisamos aprender a trocar a nossa atmosfera de operação. Nós precisamos arrancar a nossa alma do medo, das áreas de medo, das áreas de covardia, das áreas onde o Espírito de Deus não tem controle e o inimigo nos atormenta. Uma das razões porque Deus nos obriga a lidar com o que nos intimida é porque não há no Senhor nenhuma área de covardia, medo ou intimidação nele. Come on. Alguém já se perguntou por que Deus permite o diabo operar? Por que tem tanto mal no mundo? Alguém já fez essa pergunta? Tem hora que eu pergunto para ele, eu pergunto mesmo, como você pode tolerar? Como? Como você pode lidar com tanto mal nesse mundo? Sabe qual é a resposta dele para mim? Eu não tenho medo do mal, eu não tenho o temor que você tem, eu não tenho esse medo, o mal não me atormenta, o mal não me atinge. Sabe como que eu enfrento o mal? Graciosamente, majestosamente, sereno, eu estou indo lá e destruindo o mal, assim, ó, sem me apressar, na minha postura, na minha classe Q, eu vou lá e destruo. É assim que eu lido com o mal, é assim que eu quero você lidar com o mal, como eu faço. Mas você não vai fazer isso se tem área de tormento em você. Você perde o seu game quando tem áreas de tormento. Come on, church, come on. Eu quero ser como Deus. Eu quero lidar com o mal sem temor. Por quê? Porque não há medo em mim. Porque não há áreas de dor, de tormento em mim. Deus se levanta de forma corajosa e serena e encara o soberbo. Deus encara o diabo e os demônios. Não se apressa. Há quantos milhões de anos Satanás se rebelou? Deus não se apressou em destruir ele ainda. Não cortou a cabeça dele, não jogou ele no lago de fogo, avisou que ele vai para lá, ele está esperando, o falso profeta, a besta, todos os principados, potestades, todos os escalões do inferno já sabem onde eles vão morar, mas Deus não se apressou em jogar eles lá. Percebe a santidade de Deus em lidar com o mal? Percebe a majestade? Eu admiro a forma que Deus lida com o mal. Não se irrita, não perde a paciência, não se precipita, tolera, dá uma chance, tolera, longânimo, aí vai lá e destrói. Come on, church. Esse Deus foi que nos chamou para viver uma vida de vitória através da humilhação. Ele quer que a gente descubra as áreas de covardia da nossa alma. Ele quer que você descubra as áreas de covardia, como Ele está mostrando para mim. Dolorido. Mas finalmente a luz brilhou, que aquela área era uma área de covardia na minha alma. Qual é a área que o diabo te atormenta? Qual é a área que ele te chantageia, que ele põe medo em você, que ele te segura no lixo, na corda? Esse tipo de Deus que eu estou falando, ele não tolera áreas de intimidação em nossa vida. Eu celebro a exposição das minhas áreas de medo. Eu celebro a exposição porque quando o Senhor expõe o processo, Ele já está me libertando e me mostrando a vitória através da minha humilhação. Então, eu queria falar uma coisa que o Senhor me falou, que às vezes a gente ora durante anos e anos pedindo graça para Deus nos ajudar a suportar uma situação que a nossa alma passa. É assim ou não é? E o Senhor falou para mim assim, por que eu vou dar graça para a sua alma tolerar os medos, sendo que eu sou santo? Como que eu vou te dar a minha graça para você continuar justificando os medos que você tem? Por que Deus nunca responde essa oração? Porque Ele não pode compactuar com a covardia da nossa alma. Ao invés da gente levar a área covarde em arrependimento ao Senhor, a gente pede graça para tolerar a covardia. A gente pede misericórdia para tolerar o medo,
para tolerar a incredulidade, para tolerar a intimidação que o diabo está fazendo com a gente. A gente faz a oração na motivação errada e Deus, sorry, não posso te ajudar, não posso colocar o meu dinheiro numa coisa tão suja que você está pedindo para eu colocar. Não vou colocar a minha graça para ajudar a sua carne, a sua alma a proteger essa covardia. Eu quero que você traga a covardia para mim. Eu quero que você humilhe diante de mim. Eu quero que você me entregue a área de covardia, a área de dor, de tormento. Pare de pedir graça para eu te ajudar a tolerar a tua covardia. Trazem humilhação para mim. Aí eu vou te dar vitória. Um versículo que eu oro e gostaria de pedir para você para orar é o Salmo 27, o versículo 6. Está aqui uma oração que você deve fazer. E como eu digo sempre, a pregação que se preza é uma pregação que dá orações para você orar em casa. Você precisa ter subsídios para orar. O Salmo 27, verso 6 diz, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. Uau! Os inimigos estão ao redor de mim, mas a minha cabeça estava debaixo dos inimigos. Eles estavam me chantageando. Eles estavam na covardia da minha alma. Eles estavam me chantageando, me atormentando. Porém, quando eu me humilho, Deus levanta a minha cabeça acima dos meus inimigos. Acima. Agora será levantada a minha cabeça. Quem se lembra do versículo que eu li no começo do verso? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando é que Deus vai levantar a minha cabeça acima da covardia da minha alma? Quando eu me humilhar e trouxer essa área ao Senhor. A área que eu tenho medo tem que ser a área da minha humilhação. Diga comigo, por favor. A área que eu tenho medo. A área na qual eu sofro. É a minha área de humilhação. É diferente para cada um de nós aqui. Coisa que você tem medo, eu não tenho. E a coisa que eu tenho, você não tem. Nossas almas são diferentes. Por isso, humilhação não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem que descobrir onde a sua alma é covarde. Não é no mesmo lugar. Uma tem medo do escuro. A outra tem medo da claridade. Uma tem medo do dia, a outra tem medo da noite. Louvado seja o Senhor. O Senhor levantará a minha cabeça quando eu aprender a me humilhar. A minha palavra termina com níveis de humilhação. Alguém diz comigo assim, eu vou me humilhar. Então, já que você vai se humilhar, eu quero declarar que você vai receber a vitória do Senhor. Só queria te lembrar uma coisa. Quando você começar a se humilhar, você começar a se humilhar. Fala comigo isso, por favor. Começar a se humilhar. 2 minutos eu termino. O que é começar a se humilhar? É apenas isso. Começar a se humilhar não é se humilhar. É apenas começar. Quando você começar a se humilhar, então não pare, por favor. Porque senão você vai ficar na superfície e não vai chegar no cerne do problema. Existem várias camadas de covardia, de medo, endurecimento e humilhação e dor. Quando você começar a se humilhar, você está começando. Eu queria sugerir a você que quando você começar a se humilhar, você busque vários níveis de humilhação que devem vir um após o outro. Eles vão trazer vários níveis de libertação, um após o outro. Níveis novos de humilhação trarão níveis novos de libertação. Qual a oração que eu faço? Conduze-me ao meu próximo nível de humilhação nessa área. Até Deus arrancar toda a raiz de medo
que foi plantada em mim e em você. Incrível. Eu sou um pastor. E se colocasse 3 pastores junto comigo aqui, 3, right? A área de medo de um não é a área de medo de outro. No ministério, eu estou falando só no ministério. É incrível que essa área onde o inimigo me chantageia, não chantageia outros pastores. Não chantageia porque eu já conversei com outros pastores e eu vi que eles não têm essa mesma chantagem do inimigo como eu tenho. E o problema não é o inimigo, o problema é a minha alma. Fala comigo, o problema não é o inimigo. Mas o que o inimigo fez? Achou. Então é aqui? Achei. Achei onde eu vou te atormentar. Come on, church. Come on. 10 pessoas diferentes. Cada um tem uma área de medo diferente. Tem uma área de tormento diferente. Tem uma área onde o inimigo vai te manipular e te tentar chantagear diferente. Raízes de medo foram plantadas em nós, que a nossa humilhação vai arrancar. Termina essa palavra aqui. Raízes de medo foram plantadas em nós, que a nossa humilhação vai arrancar. Convido você para vir ao altar, confessar ao Senhor qualquer área de medo que o Senhor já te mostrou. Enquanto eu falava, enquanto eu pregava, eu creio que o Espírito Santo falou com alguém. Eu creio que o Espírito Santo soprou em alguém. É essa área que te chantageia, essa área que te faz sofrer, essa área é problemática para você. Você pode ir falando com o Senhor aqui nessa roda. Hoje a gente pode fechar mais porque tem menos gente. Ninguém precisa falar com ninguém nesse momento, mas eu queria que você entregasse a alma. E eu queria sugerir o seguinte: Senhor, arranca de mim as raízes de medo que foram plantadas em mim. Senhor, arranca de mim as raízes de medo. Talvez eu recebi do meu pai, talvez eu recebi da minha mãe, talvez eu recebi de experiências que eu passei na vida. Raízes de medo foram plantadas em minha alma. Quer saber, Senhor? O inimigo me chantageia nessas áreas. Quer saber, Senhor? O inimigo me atormenta nessas áreas. Quer saber, Senhor? Eu vim me humilhar nessa área. Eu vim te confessar o medo que eu tenho. Eu vim te confessar a dor que eu passo quando isso acontece. Eu vim te confessar a tristeza que eu sinto, o incômodo que eu sinto, a culpa que eu me culpo, a cobrança que eu faço de mim. Eu vim te confessar todo esse tormento, toda essa luta que eu tenho com as minhas emoções, comigo mesmo, quando eu me deparo com a mesma situação, a mesma memória. Senhor, está faltando em mim uma cura em uma área específica. Está faltando em mim um cimento, um concreto lá naquela área que me fortaleça, porque naquela área eu sou tão frágil, Senhor. Eu que sou tão forte em algumas áreas, eu que sou tão bem em algumas áreas, nessa área eu sou tão frágil, manipulável. Nessa área, Senhor, o inimigo me chantageia, nessa área ele me faz sofrer, nessa área ele vem com os pensamentos na minha cabeça. Em outra área ele não fala comigo, mas nessa área ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele me perturba, e ele tira a minha paz. Alguém apresenta essa área ao Senhor. Você não precisa falar para ninguém, mas o Senhor está ouvindo teu coração agora. Ele está vendo. Eu quero dizer que o anjo do Senhor tem liberdade para operar em cada pessoa que está aqui agora, nesse momento. Eu não vou tocar em ninguém, mas o Senhor sabe agora. O Senhor está falando com cada um de nós. Quero dizer para você que tem anjos ministrando aqui nessa roda. Eles estão ministrando nesse altar aqui, em cada um de vocês. O anjo do Senhor está aqui ministrando na tua alma. Entrega a alma ao Senhor. Diz: toma minha alma ferida, minha alma temerosa, minha alma preocupada, minha alma aflita. Eu declaro o sangue de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus libertando as nossas almas agora. Mais uma vez, eu declaro que está havendo uma libertação agora. Eu proclamo o machado do Senhor em toda raiz que o Senhor não plantou. Raiz de medo são agora, está posto o machado do Senhor agora, em toda raiz de medo que está em nossas almas. Eu declaro o anjo do Senhor cortando com a raiz,
cortando a raiz de medo. Você diz: eu entrego o medo da minha alma a ti. Eu te denuncio o medo. Eu tenho medo nessa área, medo naquela, meu medo é aquilo, meu medo é aquilo, meu medo é aquilo outro. Eu te entrego meus medos essa noite. Eu não vou ser manipulado pelo inimigo, Senhor. Eu não vou ser atormentado pelo inimigo. Eu renuncio todo tormento, toda tristeza, toda dor. Eu declaro que o anjo do Senhor pega tudo isso agora. O anjo do Senhor pega tudo que nós estamos oferecendo a Ele nessa noite. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Uma das formas boas é você estender as mãos ao Senhor. É você abrir a mão e dizer: eu estou te devolvendo, eu estou te entregando. Esse gesto, ele ajuda você a soltar. Ele ajuda você a entregar. E você diz: me cura, Espírito Santo, me cura. Eu libero o anjo do Senhor para curar. Eu libero o anjo do Senhor. Proclamo que o anjo do Senhor, enquanto eu oro, enquanto eu ministro, o anjo do Senhor está tocando. O anjo da cura liberta a tua alma agora. Retira a tua alma do medo. Ele retira a tua alma desse tormento. Eu proclamo todo espírito de tormento arrancado pelo Senhor agora. Todo espírito atormentador seja agora amarrado pelo Senhor e arrancado pelas raízes. Arrancado pelas raízes. Eu proclamo nessa oração todo espírito que atormenta a alma naquela área, que chantageia, que te confronta, que te humilha, ser arrancado agora, ser arrancado pelo Senhor. Eu declaro o povo de Deus livre. Eu declaro o povo de Deus liberto. Eu declaro o fogo do Senhor queimando todo medo, toda raiz de dor. Enquanto eu ministro, enquanto eu oro, o anjo do Senhor vai tocando, vai operando. O Espírito Santo está aqui, curando o povo do Senhor, libertando você do medo. Eu quero pedir que você diga ao Senhor: me ensina a me humilhar na área que eu preciso. Me ensina a me humilhar, me ensina a me humilhar. Me ensina a me humilhar nessa área, me ensina a levar ela ao Senhor. Me ensina a me abrir ao Senhor, me ensina a me abrir ao Senhor. Me ensina a abrir mão daquilo que me ofende, daquilo que me tortura. Me ensina a abrir mão, me ensina a me humilhar. Me humilhar é entregar, é perder aquilo que me tortura. Perder, abrir mão. Se você se humilhar, o Senhor te exaltará. Se humilhar, eu disse, é perder. Se humilhar é perder. Se humilhar é abrir mão. Se humilhar é entregar. E quer saber? O anjo do Senhor está trabalhando aqui, enquanto eu oro. Enquanto eu passeio no meio de vocês, não precisa ter pressa. Porque quem está trabalhando é o anjo do Senhor. É o Espírito de Deus que está trabalhando em nós. Ele veio libertar nossas almas. Ele veio libertar nossas almas. Eu proclamo a libertação essa noite. Eu proclamo a libertação nessa noite. Do medo, da dor, do tormento. Eu proclamo a libertação nesse lugar. Eu proclamo a libertação do Senhor. Há um Deus curando as almas aqui nessa noite. Há um Deus libertando as almas dos seus obreiros, que Ele quer usar na casa do Senhor. Não, o inimigo não vai te chantagear. Você vai cumprir o ministério. Você vai realizar a obra. Você vai fazer o que Deus te chamou e o inimigo não vai poder te chantagear. Porque você está se humilhando na área que Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória agora. Eu te abençoo agora com a libertação do Senhor. Eu te abençoo com a revelação da área específica onde é a área de covardia da alma. A área de medo da alma. Eu te abençoo com a revelação que tu vais orar nessa área, que tu vais entregar ela ao Senhor. Que você vai ver o milagre do Senhor operando em você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou começar a ungir, eu vou passar apenas colocando um óleo sobre a tua cabeça. E sabe o que é? É um óleo de alegria. É o óleo de alegria. Eu vou ungir a tua cabeça com o óleo que o Senhor te ungiu. Ele não nos ungiu com óleo de dor, Ele não nos ungiu com nenhum tormento, Ele nos ungiu com óleo de alegria. Então eu te abençoo nessa noite com um óleo de alegria. Eu declaro que vem do Senhor, sobre a cabeça das suas ovelhas, um óleo de alegria. É isso que Ele coloca sobre nós. É isso que Ele coloca sobre nós esta noite. Eu te unjo com óleo de alegria. E aí o que o Senhor está fazendo? Quebrando todo o tormento, arrancando toda a raiz de tormento. Todo pensamento que o inimigo traz para atormentar essa mente, está ungido com óleo de alegria. Eu proíbo todo o tormento nessas mentes. Eu proíbo todo o tormento, porque essas mentes são do Senhor. Essas cabeças são ungidas pelo Senhor, para a obra do Senhor. Recebe agora o óleo de alegria na tua mente. Recebe o óleo de alegria para pensar os pensamentos do Senhor. Eu cancelo todo... Alguém disse comigo essa oração: Senhor, eu renuncio toda voz de dor e de tormento. Eu recebo a voz de alegria sobre a minha cabeça. Eu recebo a alegria do Senhor. Eu te abençoo com o óleo da alegria. Eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo. Você vai parar de operar em todo o óleo de tristeza. Eu te abençoo com óleo de alegria. Tu foste ungido com óleo de alegria.
Então eu proíbo o tormento, eu proíbo o tormento. Eu peço ao anjo do Senhor que arranca todo o espírito de tormento que atormenta as almas do povo de Deus. As nossas cabeças estão ungidas e é com óleo de alegria. Gozo, paz e alegria no Espírito Santo é a porção do Senhor para nós. Gozo, paz e alegria no Espírito Santo é o óleo que está sobre a nossa cabeça. Satanás, pega o teu tormento e vai embora. Pega a tua chantagem e vai embora. Pega a tua sujeira e vai embora. Em nome de Jesus. Alguém diz comigo, Senhor, me arrependo de toda covardia. Eu te entrego todo o medo. Revela-me os medos escondidos. Me ajuda a me humilhar. Em nome de Jesus. Antes de terminar, eu queria sugerir, pela última vez, que nós orássemos uma irmã com uma irmã, uma senhora com uma senhora, um rapaz, um homem com um homem. Podemos fazer isso um minutinho, por favor? Eu queria que você procurasse alguém que realmente precisa de oração para você orar, especialmente a irmã Eliana. Ora com essa irmã, essa jovem. Júnior, ora com ele, por favor. Cada um procure alguém. Ore um pelo outro, nesse momento. Se faltar, pode ser de 3, não tem problema. Diga, Senhor, limpa os nossos medos, cura os nossos medos, libera nossas almas dos medos, recebe a oração que fazemos um pelo outro. Nessa noite, eu libero a igreja do medo, eu libero a igreja das áreas de covardia, eu libero a igreja das áreas de dor, eu libero agora. Eu libero a igreja das áreas de tormento, eu libero em nome de Jesus. Eu abençoo as orações que estão sendo feitas agora. Opera em nossas palavras, opera através delas, uns nos outros, opera agora. Eu abençoo. Haja uma cura agora, haja uma cura agora. Haja uma cura na alma, haja uma cura na alma. Eu libero a tua alma do medo, eu libero a tua alma da dor, eu libero a tua alma da preocupação, eu libero a tua alma, eu libero a tua alma, eu libero a tua alma agora. De todo o domínio, todo o controle do inimigo, de todo o controle do inimigo. Seja a tua alma livre, seja a tua alma poderosa, seja a tua alma levantada acima dos teus inimigos. Seja a nossa cabeça levantada acima dos nossos inimigos. Seja a nossa cabeça levantada acima dos nossos inimigos. Em nome do Senhor Jesus. 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 Eu abençoo tuas orações agora. Eu abençoo a libertação agora. Eu proclamo a libertação agora. Eu proclamo a cura do Senhor. Eu proclamo. Há uma libertação acontecendo. Há uma cura acontecendo. Há uma cura acontecendo agora. Eu abençoo. Eu abençoo. Eu abençoo. Eu abençoo. Em nome de Jesus. 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 Yes, Lord. 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 Louvado seja. Muito obrigado, Senhor, por nos libertar. Muito obrigado, Senhor, por nos curar. Muito obrigado, Senhor, por curar a tua igreja, por nos liberar das chantagens do inimigo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por nos liberar das chantagens do inimigo em nossa alma. Por liberar nossa alma. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Louvado seja, louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Yes, Lord. Yes, Lord. Obrigado.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amados, vocês podem imaginar uma igreja sem medo? Vocês podem imaginar obreiros sem medo? Você sem medo? Você sem ser chantageado porque você não tem? Quando você sentir novamente, se humilhe, se humilhe. Quando você encontrar o desafio, a chantagem, a acusação, se humilhe. Tem batalhas que a gente não ganha vencendo, a gente ganha se humilhando, tá bom? Vamos estender a mão assim, dizer: Senhor, eu quebro toda palavra do mundo espiritual contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha igreja, contra meus pastores. Eu abençoo a minha casa, a minha vida e os meus pastores com a tua bênção. E eu cancelo as maldições do mundo espiritual, de boca de demônio ou de boca de pessoas. Cancelamos em nome de Jesus. Eu te abençoo essa noite em nome de Jesus. Amém? Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe.